Seja bem-vindo ao quarto módulo da instrução programada do Vectra com o assunto transmissão e diferencial. Antes de mais nada, uma recomendação. Não assista o vídeo sem antes ter lido a apostila. É nela que você vai encontrar todas as informações sobre o assunto, completas e detalhadas. O Vectra poderá estar equipado com caixa de mudanças mecânica de 5 velocidades ou automática eletrônica de 4 velocidades. Vamos falar primeiro sobre a transmissão mecânica. Depois de remover a caixa de mudanças, encaixe-a no suporte adequado, fixando em seguida na bancada. Para desmontar o conjunto de árvores, remova os parafusos de fixação do suporte do garfo da 5ª velocidade e o retire. Remova o anel trava e retire o cubo sincronizador da 5ª velocidade, utilizando ferramenta especial. Em seguida, retire o anel sincronizador, a engrenagem movida da 5ª velocidade e o rolamento. Retire o anel trava e, com o auxílio de ferramenta especial, retire a engrenagem motora. Remova os parafusos de fixação do suporte e retire o limitador do trambulador. Remova os tampões usando ferramentas especiais. Em seguida, retire os pinos do sistema de posicionamento. Com o saca-pino, remova o pino elástico do garfo da marcha ré e retire o garfo com seu eixo. Retire também o pino elástico do garfo da 3ª e 4ª velocidades. Em seguida, remova o eixo e o garfo. Retire o pino elástico do garfo da 1ª e 2ª marcha. E, em seguida, remova o eixo e o garfo. Comprima o anel trava e instale a ferramenta especial com o auxílio de um alicate. Com um alicate de pontas, abra o anel trava do rolamento posterior do trem de engrenagens. Pessoal, para remover o conjunto, é necessário que ele saia completo. É melhor eu chamar um mecânico. Em seguida, remova o conjunto de engrenagens. Vamos ver agora a desmontagem da árvore secundária. Usando a ferramenta especial e a prensa, saque o rolamento de encosto, a engrenagem da 1ª velocidade, o anel sincronizador e o rolamento. Remova o anel trava e a arruela de encosto. Saque o conjunto sincronizador da 1ª e 2ª velocidades, utilizando ferramenta especial. Remova o rolamento, o anel trava da engrenagem da 3ª velocidade, removendo em seguida a engrenagem, o anel sincronizador e o rolamento.
Remova o anel trava do conjunto sincronizador da terceira e quarta velocidades e a arruela de encosto. Em seguida, retire o conjunto usando ferramenta especial. Retire o rolamento da quarta velocidade, o anel, as travas do rolamento e o rolamento do pinhão. Atenção! Com o conjunto desmontado, lave e examine cuidadosamente todas as peças. Se houver algum desgaste ou quebra, a peça deve ser substituída. Para montar a árvore secundária, siga o processo inverso da desmontagem. Você encontra tudo em detalhes na apostila. Agora, nós vamos dar uma paradinha para você responder o teste 1 da apostila sobre a caixa de mudanças do Vectra. Enquanto isso, eu vou colocando em ponto morto e volto na sequência. Até já! Muito bem, estamos de volta. Vamos engatar a primeira e partir para mais uma etapa do nosso estudo, o conjunto diferencial, também conhecido como transmissão. Vamos ver a sua desmontagem. Com o conjunto diferencial removido e com o auxílio de uma talhadeira, desmonte a engrenagem motora do velocímetro. Saque os rolamentos da caixa de satélites com a ferramenta especial. Remova os parafusos de fixação da coroa. Em seguida, remova a coroa da caixa satélite, o pino trava e retire o eixo das satélites. Remova as satélites, as planetárias e suas arruelas. Esse sistema é de alta tecnologia. Se houver alguma avaria na coroa ou no pinhão, você poderá trocá-los individualmente. Remova o anel e o vedador da luva de regulagem com a ferramenta especial utilizando uma prensa. Saque a capa do rolamento da luva de regulagem com as ferramentas especiais. Lembre-se, lave e examine muito bem todas as peças e substitua aquelas que apresentarem quebra ou desgaste. Não esqueça também de passar um travante químico nos parafusos da coroa. Para montar o conjunto diferencial, basta seguir a ordem inversa da desmontagem, utilizando sempre as ferramentas especiais. A instalação do conjunto diferencial no veículo você encontra em detalhes na apostila. É uma dica para você. Após montado o conjunto, nunca se esqueça de abastecê-lo. E para fazer isso é muito simples. Retire este respiro e este bujão aqui embaixo. Para saber a quantidade ideal que vai de óleo, repare quando começar a escorrer aqui. Mas atenção, use somente o óleo especificado. Chegou a hora de dar mais uma paradinha para você responder aos testes da apostila. A gente se vê daqui a pouco. Que tipo de sincronizador é utilizado na primeira e segunda marcha da caixa de mudanças do Vectra? A. Borg-Warner. B. Acedelco. C. Tricone. D. Helicoidal. E. Bronze. Que peças do conjunto da árvore secundária são desmontadas na prensa? A. Os dois sincronizadores da primeira e segunda e da terceira e quarta. B. O rolamento posterior, os cubos sincronizadores da primeira e segunda e da terceira e quarta. C. A pista do rolamento posterior, os cubos dos dois sincronizadores e o rolamento anterior. D. Os dois conjuntos sincronizadores e as duas pistas dos rolamentos. E. As duas pistas dos rolamentos e as duas luvas sincronizadoras.
A sequência para a desmontagem do diferencial é a seguinte: A. Destacar as juntas esféricas, afastar as semiárvores, remover a tampa inferior. B. Remover a roda do lado esquerdo, protetor de lama, a caixa de mudanças. C. Remover a engrenagem do velocímetro, a chapa de trava da luva de regulagem, luva de regulagem. D. Remover a tampa do diferencial, a luva de regulagem, retentor do rolamento do lado direito. E. As alternativas A e C estão corretas. Todo mundo sabe o quanto é cansativo ficar trocando marchas, principalmente no trânsito pesado das grandes cidades. Para evitar esse tipo de esforço, foi criada a chamada transmissão automática. E por trás desse conforto, de se preocupar apenas com o acelerador e com o freio, se esconde uma sofisticada tecnologia. O Vectra utiliza a transmissão automática modelo AF20. O controle eletrônico desta transmissão é semelhante ao do Ômega. Se acaso você precisar de maiores informações, assista a fita de transmissão do Ômega ou leia sua instrução programada. Vamos conhecer agora os componentes de controle da transmissão AF20. 1. Distribuidor. 2. Sensor de temperatura do óleo da transmissão. 3. Interruptor da posição da alavanca seletora. 4. Conector do solenoide. 5. Sensor de rotação de entrada. 6. Sensor de rotação de saída. 7. Cabo do velocímetro. 8. Potenciômetro do eixo da borboleta, TPS. 9. Módulo de controle Motronic, ECM. 10. Módulo de controle da transmissão, TCM. 11. Interruptor do programa antipatinação. 12. Interruptor do programa econômico esportivo. 13. Interruptor kickdown. 14. Interruptor de freio. Uma vez que você já tenha lido a apostila e conhecido os componentes, passaremos para os itens considerados como periféricos. Esse procedimento normalmente é feito com a transmissão instalada, mas para melhor visualização, vamos mostrá-la removida. Vamos começar pelos solenoides. Remova a tampa lateral da transmissão. Desconecte os terminais dos solenoides. Se necessário, solte a presilha de fixação. Remova o solenoide de mudança 2-3, retirando o parafuso de fixação. Remova o solenoide de mudança 1-2, 3-4, retirando seu parafuso de fixação. Remova o regulador de pressão do óleo, retirando o garfo de retenção e o parafuso de fixação do retentor. Remova o solenoide de aplicação da embreagem do TCC, retirando o seu parafuso de fixação. Se for necessário, remova a presilha de cabos, retirando o seu parafuso. Para montar, siga o processo inverso da desmontagem. Vamos passar agora para a desmontagem e instalação dos anéis vedadores das semiárvores. Saque os vedadores com auxílio das ferramentas especiais. Passe um pouco de graxa nos lábios dos novos vedadores e instale-os, utilizando a ferramenta especial. Os sensores de rotação de entrada e saída são o nosso próximo assunto. Vamos ver a remoção e instalação de um deles, que também vale para o outro. Remova o sensor de rotação
soltando os parafusos de fixação com uma chave Torque Bits. Instale o sensor de rotação utilizando um novo anel vedador. Muito bem, vamos em frente. Acompanhem a remoção e instalação do sensor de temperatura do óleo. Retire a chapa de fixação da tampa lateral e, em seguida, remova o sensor de temperatura do óleo. Para instalar, aperte o sensor à transmissão e a chapa à tampa. A remoção e instalação do interruptor da alavanca seletora é muito simples. Acompanhe. Solte a presilha, as porcas de fixação e remova o interruptor. Muito bem, chegamos ao último tópico deste módulo, a substituição do vedador de óleo do conversor de torque. Desencaixe o conversor de torque do eixo da bomba de óleo. Remova o vedador do eixo com as ferramentas especiais. Instale o novo vedador, lubrificando o lábio Cuidado! Ao encaixar o conversor de torque, verifique o perfeito encaixe, pois ele possui 3 estágios. Encaixe o conversor de torque. Para fazer o diagnóstico do sistema, utilize o equipamento de teste TechOne conectado ao terminal ALDL e consulte o manual de diagnósticos. Mais uma dica importante para você. Antes de qualquer coisa, verifique o nível de óleo da transmissão. Às vezes, o simples gesto de puxar a vareta já é o suficiente para realizar o diagnóstico. Por exemplo, se o nível estiver baixo, isso pode provocar ruído. Se o nível estiver alto, o óleo espuma e pode ocorrer vazamento. Se a coloração do óleo estiver meio leitosa, é porque há contaminação de água no sistema. Se o óleo estiver preto ou com um cheiro forte, é que algum disco está queimado. Se você estava achando que esse vídeo não ia acabar nunca mais, enganou-se. Vamos parando com as informações por aqui para formular 3 questões que você deve responder junto com as da apostila. O que se deve fazer antes de executar qualquer serviço de reparos da transmissão? A. Comunicar a General Motors do Brasil. B. Efetuar o teste de pressão de linha. C. Completar o nível de óleo da transmissão. D. Remover a transmissão do veículo. E. Verificar se há falha mecânica com o TechOne. Como deve ser verificado o nível de óleo da transmissão? A. Percorrer com o veículo cerca de 20 km. B. Colocar o veículo numa superfície plana. C. Posicionar a alavanca seletora na posição P. D. Rotação da marcha lenta. E. Todas as alternativas devem ser consideradas. Remova a transmissão completa para uma substituição de A. Vedador da árvore secundária. B. Solenoide regulador de pressão de óleo. C. Conversor de torque. D. Vedador de óleo do eixo da bomba de óleo. E. As alternativas C e D estão corretas. Eu espero que este módulo tenha sido útil para você aperfeiçoar o seu trabalho. Eu posso garantir que me esforcei ao máximo para transmitir tudo sobre transmissão e diferencial. A gente se vê.